Olá, meus amores, oitavo, vamos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai estudar, o capítulo ele traz a questão dos sistemas de equações. Que a gente vai poder resolver ele através de dois métodos, que é utilizando o método da substituição e o método da adição. Vamos lá. Então, ele vai trazer inicialmente a seguinte problemática, tá? É o livro de vocês. Ele fala o seguinte, ele traz o tema sistemas de equações, que é o que a gente vai explorar nesse capítulo, e ele fala assim: há situações cuja resolução não é possível por meio de uma equação simples. Então vai existir momentos em que não vai existir apenas uma equação simples. Nesses casos, precisamos considerar duas ou mais variáveis para representá-las. Então, vai ter momentos que a equação simples ela não vai dar para resolver e nem representar um determinado tipo de problema. Então, a gente vai ter que utilizar mais de uma variável, duas ou mais. Então, quando isso acontece, a gente precisa entender que vai haver justamente isso aqui, um sistema de equações. Então, continuando, considere o problema da página da abertura. Então, ele vai falar aqui, representando por M o número de livros de matemática, M é a quantidade de livros de matemática, e F o número de livros de filosofia. Temos estas sentenças matemáticas. Então, ele está falando aqui, M representa os livros de matemática, o número de livros de matemática, e F de filosofia. Aí ele falou aqui, F mais M é igual a 120, ou seja, a quantidade, o número de livros de filosofia mais o número de livros de matemática, do livro de matemática, somando as duas quantidades é igual a quanto? A 120. Então ele fala aqui, a equação que representa o número total de livros, ou seja, tem uma quantidade de filosofia, tem outra quantidade de matemática. Eu não sei quanto tem cada um ainda. Não sei quantos tem de filosofia, não sei quantos tem de matemática. A única coisa que eu sei é que se eu pegar as duas quantidades e somar, isso será igual a quanto? A 120. E aqui, a segunda problemática é o quê? Que 30 vezes F, que ou seja, 30 vezes a quantidade ou o número de livros de filosofia, mais 50 vezes a quantidade do livro de matemática, que eu também não sei quanto é, isso tudo é igual a 5.200. Equação que representa o número total de páginas dos livros, considerando a quantidade de páginas de cada um deles. Então, esse 30 é a quantidade de páginas que tem o livro de filosofia e 50 é referente à quantidade de páginas que tem o livro de matemática. Aí ele conclui, deste modo temos duas equações do primeiro grau, com duas variáveis, que é F e M, as quais se referem ao mesmo fato. Assim, dizemos que estas equações elas formam um sistema de equação do primeiro grau com duas variáveis, indicado por, ou seja, então aqui nós temos duas equações em que tem mais de uma variável, no caso tem F e M, e como tem mais de uma variável, é um problema, digamos, diferente das equações que a gente está acostumado, a gente vai resolver essa problemática utilizando o sistema de equações. Então, aqui vai ficar, F mais M é igual a 120, 30F mais 50M é igual a 5.200. Qual é o meu objetivo aqui? O que é que eu tenho que saber? O que é que eu estou procurando? Eu tenho que procurar, o meu objetivo, a minha missão é saber quantos livros de filosofia tem, quantos livros de matemática tem, ok? Qual é a quantidade de cada um? Prosseguindo, aí aqui ele vai trazer solução de um sistema de equação. Então, aqui ele vai trazer as possibilidades que a gente tem. Consideramos, por exemplo, a equação F mais M igual a 120 do problema apresentado. O par ordenado 60 e 60 é uma solução para a equação. É verdade? Sim. Por quê? F mais M não é igual a 120? Sim. 60 mais 60 é igual a 120. É um par ordenado que traz a solução para essa equação. Fm é igual a F mais M é igual a 120. Aí ele traz outra solução. O par ordenado 40 e 80 é uma solução da equação, pois se eu somar 40 mais 80, também é igual a 120. Aí ele traz outra solução. 50 e 70 também é uma solução para essa equação, porque 50 mais 70 é igual a 120. Aí ele fala assim, consideremos agora a outra equação do problema apresentado. Porque não é um sistema de equação, então eu tenho duas. Nesse caso eu tenho duas.
Eu analisei possíveis soluções para a primeira, que deu certo. Agora eu vou analisar para a segunda equação. Então ele fala aqui, o par ordenado 100 e 44 é uma solução da equação, pois 30F mais 50M é igual a 5.200. Então se eu utilizar esse par aqui, ó, 100 e 44, aí fica 30 vezes 100 mais 50 vezes 44, que é igual a quanto? 5.200. Aí eu resolvo aqui, ó, 30 vezes 100, 3.000, mais 50 vezes 44, 2.200. 3.000 mais 2.200 é igual a 5.200. É uma solução para essa equação. O par ordenado 70 e 62, da mesma forma, vai substituir o 70 no lugar do F, o 62 no lugar do M. Resolve toda essa equação e a gente vê que no final também vai dar o quê? 5.200. E o par ordenado 40 e 80, a gente substitui também da mesma forma, fica ó, 30 vezes 40 mais 50 vezes 80. 30 vezes 40 dá quanto? 1.200. Mais 50 vezes 80 dá 4.000. 1.200 mais 4.000, 5.200. Então a gente analisou separadamente a primeira equação e a segunda. E a gente traçou soluções, pares ordenados que seria solução para a primeira e pares ordenados que seria solução para a segunda, ok? Aí agora a gente vai concluir essa primeira parte, como? Quando duas equações formam um sistema, embora cada uma delas apresente infinitas soluções, que foi o que a gente viu aqui, ó. Aqui tem um sistema dessas duas equações. A gente pegando separadamente, essa equação ela pode ter infinitas soluções. Essa segunda também, ela pode ter várias soluções, vários pares ordenados, que vai servir como solução. Só que, vamos continuar aqui, devemos procurar a solução que verifica as duas equações ao mesmo tempo. No problema apresentado, somente o par... Então, como eu falei, somente o par ordenado 40 e 80 é solução das duas equações simultaneamente, ou seja, serve para as duas. Portanto, são 40 livros de filosofia e 80 livros de matemática. Então, só para a gente recapitular, vocês viram que aqui, ó, 60 e 60 servia, 50 e 70 servia, só que, aqui 40 e 80, né? Só que 60 e 60 para cá, para a segunda, não servia. 50 e 70 para a segunda equação também não servia. Então tem que ser, como a gente acabou de ler aqui, ó, tem que ser um par ordenado simultâneo, que sirva para as duas equações. Então o par ordenado, se eu substituir na primeira, 40 mais 80, 120, deu certo. E se eu pegar esse mesmo par ordenado, 40 e 80, e substituir na segunda equação, que é, só para relembrar aqui, 30 e 50, né? 30 vezes 40 mais 50 vezes 80 também é igual a 5.020. Então, ela serve para as duas. Então, a solução, o par ordenado que é solução, será 40 e 80. Então, é 40 livros de filosofia e 80 livros de matemática. Desse modo, podemos dizer que a solução de um sistema de equações do primeiro grau, com duas variáveis, é um par ordenado AB. Ou seja, a solução vai ser um par ordenado, um valor para A, um valor para B. Que é a solução da primeira quanto, né, a da segunda equação também, ok? Vamos lá. Então, aqui, partindo dessa introdução de sistema de equações, a gente vai ver dois métodos que a gente pode resolver esses sistemas, que é o método da substituição e o método da adição. O método da substituição, o livro de vocês, ele traz essa questão, essa problemática, que pede para a gente resolver utilizando o método da substituição. Então, vamos lá. Considere o problema seguinte. Em uma fazenda, entre cavalos e galinhas, há 27 animais. Tem uma certa quantidade de cavalo, uma certa quantidade de galinhas, e a soma desses dois tipos de animais, a soma da quantidade de animais e de galinhas, se somar é igual a quanto que a questão diz? 27. O número total de patas é 80. Considerando as informações, responda quantas galinhas e cavalos há nessa fazenda. Então, a gente vai ter que montar o quê? Um sistema de equação. Aí você já coloca aqui, ó, sistema de equação, a primeira, cavalos e galinhas.
Vamos representar o cavalo pela letra C e galinha vamos representar pela letra G. Então, eu sei que a quantidade de cavalo mais a quantidade de galinhas é igual a quanto? A 27. Então, primeiro aqui você coloca o C, que é a quantidade de cavalo, mais G, que é a quantidade de galinhas, é igual a 27. Então, eu já montei o meu primeiro problema. Aí ele vai falar agora as informações das patas, ok? Ele fala assim, ó, o número total de patas é 80. Aí ele quer saber quantas galinhas tem e quantos cavalos tem. Vamos considerar, o cavalo, ele vai ter quantas patas? A gente vai considerar que o cavalo tem 4 patas. Então aqui, o C não representa o cavalo? Então a gente coloca aqui, ó, 4C, que é referente ao cavalo, porque ele vai ter 4 patas, mais 2G é igual a 80. Por que 2G? Porque a gente vai considerar a galinha com 2 patas, 2 pés, né, digamos assim. Então, vai ser C mais G, que é igual a 27, que é a quantidade de cavalo mais a quantidade de galinha. E 4 vezes C mais 2G é igual a 80, que é a quantidade de patas. A gente montou o nosso sistema de equação. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou resolver ele utilizando o método da substituição. Toda vida que eu utilizo o método da substituição, eu vou ter que isolar uma variável. Eu vou atribuir um valor a ela. E esse valor que eu atribuo, eu pego esse mesmo valor e substituo na segunda ou na outra equação. Vamos lá. Aqui eu tenho C mais G igual a 27. Essa primeira equação, vocês percebam que ela é mais simples. Aqui eu só tenho C, aqui eu já tenho 4C. Aqui eu tenho G, aqui eu tenho 2G. Então, essa C mais G ela é mais simples do que essa segunda. Então, eu vou atribuir um valor aqui, ó. Eu vou dizer que C, tá vendo aqui, ó, esse C? Vou deixar ele sozinho, ó, C. C é igual. Depois do sinal de igualdade está quem? O 27. C é igual a 27. Aí aqui não tem esse mais G, ele vai ficar aqui, ó, menos G. Tia, mas a senhora não fala que tudo que a letrinha tem que ficar antes da igualdade? Sim. Só que aqui eu preciso atribuir um valor. Então, eu preciso deixar uma variável isolada, sozinha. Então, eu escolhi aqui C, que representa o cavalo. Ó. C é igual a 27 menos G. Então, guarda isso daqui, que mais tarde a gente vai, lá no final a gente vai precisar. C é igual a 27 menos G. Ok? E faz todo o sentido, porque a quantidade de cavalos é igual ao quê? A 27, que é o total, menos a quantidade de galinhas. Ok? Então, C é igual a 27 menos G. Aí não tem essa segunda equação aqui? Onde tiver a letrinha C, no lugar dela eu vou colocar o quê? 27 menos G. Então, fica aqui, ó. 4 vezes C. Quem é que vai ser o meu C? 27 menos G. 27 menos G. Fecha parênteses. Mais 2G igual a 80. Ok? Agora eu vou resolver essa equação para mim poder encontrar o valor de quem? Ó? De G. Da galinha, né? A quantidade de galinha. Quando eu encontrar a quantidade de galinha, eu substituo bem aqui, ó. Para encontrar a quantidade de cavalos. Vamos lá. Então, aqui eu vou fazer 4 vezes 27. 4 vezes 20 dá 80. E 4 vezes 7 dá 28. Então, aqui fica 108. 4 vezes 27 fica 108. Mais com menos, menos 4 vezes G fica 4G. Mais 2G igual a 80. Então, aqui eu vou repetir, ó, 108, resolve logo aqui, ó, menos 4G, porque eles estão com a parte literal igual, ó, menos 4G e 2G, eles estão com as partes literais iguais. Então, eu vou fazer aqui, menos com mais, eu vou subtrair, 4 menos 2 fica 2G. Só que o 4 não é maior e está negativo, então fica menos 2G, igual a 80. Menos 2G é igual
a 80 menos 108. Trazendo para cá, ó. Menos 2G é igual. 80 menos 108 é igual a quanto? A 28. Menos 28, né? Porque o 108 está negativo, então fica menos 108. Como essa variável aqui, o número da variável está negativo, a gente multiplica por menos 1. Então, fica 2G igual a 28. G é igual a 14. Por quê? Se lembra? Vai ficar 28 dividido por 2. 28 dividido por 2 é 14. Então, eu já sei que a quantidade de galinhas é igual a quanto? A 14. Temos 14 galinhas. Agora eu vou saber a quantidade de cavalos. Como é que eu vou saber a quantidade de cavalos? Só substituir aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Já fiz o cálculo da quantidade de galinhas. Agora de cavalo. Cavalo não é 27 menos G, que é a quantidade de galinhas. Então, cavalo é igual a 27 menos 14. Cavalos é igual a quanto? 27 menos 14 é igual a 13. Então, a quantidade de cavalos é igual a 13. Então, nessa fazenda tem 13 cavalos e 14 galinhas. Tia, quero ter a certeza que eu acertei. Então, para a gente ter a certeza, a quantidade de patas tem que ser igual a quanto? A 80. Então, vamos lá. Galinha tem 14. E cada galinha não tem 2 patas, digamos assim, 2 pés, 2 patas. Então, fica 14 vezes 2. E cavalos, não tem 13 cavalos? E cada um não tem 4 patas? Então, fica 13 vezes 4. Vamos lá. 14 vezes 2 dá 28. E 13 vezes 4? 3 vezes 4 dá 2. Vem um para cá. 4 vezes 1, 4. Com mais 1, 5. Então, tem 28 patas de galinha e 52 de cavalo. Vamos somar esses dois para ver se dá 80? 8 mais 2, 10. Aqui 1. Mais 2, 3. 3 mais 5, 8. Justamente, as 80 patas que tem ao todo, né? Juntando os 27, né? Contando com os 27 animais. Ok? Então, esse é o método da substituição. Qual é a outra forma de resolver? Utilizando o método da adição. Fala o seguinte, ó. Esse método, ele se baseia na seguinte propriedade. Adicionando... Então, como eu estava falando, a questão de adicionar membro a membro duas igualdades. Então, obtemos outra igualdade, ou seja, aqui ele vai dar um exemplo, né? Ó, A igual a B e C igual a D. Diz que A é igual a B e C é igual a D. Então, A mais C é igual a B mais D. Então, é uma exemplificação do que ele está querendo falar. Quando a gente tem a questão do método da adição, a gente vai ter que pensar o quê? Como eu tenho duas equações, eu vou adicionar os termos que são semelhantes. Então, vamos lá. Ele vai dar esse exemplo. Resolva o sistema 2x mais y igual a menos 2. Primeira equação, ó. 2x mais y igual a menos 2. E a segunda é 3x menos y igual a menos 13. Então, nós temos a variável x e a variável y. Então, a gente vai adicionar. Só que quando a gente adiciona, a gente sempre tem que eliminar uma dessas variáveis. Geralmente, é a letra y. Tá? Então, a gente tem o quê? X e y. Então, quando eu uso o método da adição, eu vou ter que eliminar uma. Ou seja, às vezes... como é este caso aqui, o sistema já vai trazer as variáveis opostas, que a gente vai eliminar. Mas tem situações que a gente vai ver que a gente precisa ter uma propriedade para poder gerar essa simetria, essa questão deles ficarem opostos, para poder eliminar. Calma, a gente vai ver aqui e vocês vão entender melhor. Então, aqui eu tenho, ó, vou só reescrever, tá? Para 2x mais y igual a menos 2. 3x menos y igual a menos 13. Então, eu vou adicionar eles dois aqui, ó. Vou adicionar. Eu vou somar x com x, y com y e o número dependente com o número dependente. Ok?
ok? Então, aqui, eu vou somar. Eu tenho 2x, coloquei mais. Tenho 2x mais 3x, fica o quê? 5x. Agora, se lembra da questão que sempre uma vai ter que ser eliminada? Então, eu tenho mais um y e eu perco menos um y, fica com o quê? Com zero. Mais y com menos y, eles são iguais. Aqui, em relação a ser y, só que ele tem os sinais opostos, ou seja, eles são opostos. Então, aqui vai dar zero, cancela. Ó. Repete o sinal de igual, aí eu faço o quê? Menos 2 com menos 13, fica o quê? Repete o sinal e soma 13 mais 2, 15. 5x é igual a menos 15. Aí eu trago para cá. X é igual a menos 15 dividido por 5, que é igual a menos 3. Então, já descobri o valor de x. O valor de x é igual a quem? A menos 3. Ok? Método da adição é esse. Descobri que x é igual a menos 3. Já encontrei aqui o valor de x, ó. Menos 3. Agora eu tenho que encontrar o valor de y. Como é que eu faço para encontrar o valor de y? Eu vou escolher uma dessas equações para substituir, ó, no lugar do x, quem? O menos 3. Vamos escolher aqui a primeira, ó. Aqui ele está fazendo o cálculo, tá? Estou só escrevendo para a gente ver como se faz. Menos 2. 2x mais y igual a menos 2. Eu peguei aqui, ó, lá do início, original. Então, no lugar desse x, eu vou colocar quem? O menos 3, que eu acabei de descobrir. Então, fica 2 vezes menos 3 mais y igual a menos 2. 2 vezes menos 3 dá menos 6, mais y igual a menos 2. Deixa eu botar para cá. Y é igual a menos 2 mais 6. Quanto é menos 2 mais 6? 4. Y é igual a 4. Então, encontrei aqui a solução, ó. X é menos 3 e y será igual a 4. Ok? Assim é que se resolve utilizando o método da adição. Logo, para ordenado menos 3 e 4 é a solução do sistema. Esse método consiste na eliminação de duas variáveis pela adição das duas equações do sistema. Aí ele fala assim, ó, observe que nesse sistema, pela adição das equações, né, quando a gente adiciona essas equações, membro a membro, x com x, y com y, os números dependentes com números dependentes, uma das variáveis foi eliminada, que no caso foi a letrinha y, pois os coeficientes que acompanham y são simétricos, né, são opostos e simétricos, um está positivo e outro é negativo. Quando isso não ocorre, devemos utilizar alguns artifícios baseados nas propriedades das operações de modo a torná-los simétricos. Ou seja, se não existir, exemplo, se tiver aqui 2x mais 3y igual a 12, exemplo, né? E eu tiver aqui 5x mais 3y igual a 8. Um exemplo. Aí você vê aqui, ó. Se eu somar 2 mais 5 vai dar 7x. Se eu somar mais com mais, 3y com mais 3y fica 6. E aqui vai ficar 12 mais 8, 20. Somei. Alguma foi eliminada? Não foi, né? Então, eu vou ter que usar um artifício, né? Para poder uma dessas equações, dessas variáveis ser eliminada. Tia, como é que faz? Você analisa, ó. Eu tenho mais 3 e mais 3. Se eu multiplicar essa daqui por menos 1, aqui vai ficar o quê, ó? Menos 3. E aqui embaixo vai ficar mais 3. Eu consigo deixar eles simétricos, opostos, ó. 2x menos 1 vai ficar o quê? Menos 2x. Mais 3y vezes menos 1 vai ficar o quê? Menos 3y. E 12 vezes menos 1 vai ficar menos 1. Quando eu multiplico isso daqui por menos 1, ó, os sinais trocam. Agora tu tem quem? Menos 2x e 5x. Ficaria o quê aqui? Ó, 3x. Aqui eu consigo deixar ele simétrico, cancelo. E aqui eu tenho menos 12 mais 8 é igual a menos 4.
E assim você dava continuidade, ok? Mais na frente a gente vai treinar essa questão de quando não já vier prontinha para eliminar, a gente vai ter que fazer essa parte, tá bom? E para a gente concluir a questão do método da adição, ó, tem a representação gráfica do sistema de equações no plano cartesiano. Para compor os gráficos que representam o sistema de equação, construiremos uma tabela de apoio com valores que serão utilizados como ponto auxiliares. Então, considere o sistema. Como é que eu faço para montar o gráfico dessas equações? Então, considerando aqui esse sistema de equação, ó, 2x, só reescrevendo, 2x mais 3y igual a 1, ok? Então, temos a primeira e a segunda vai ser 5x mais 3y igual a 7. Para mim montar o gráfico dessa equação, eu preciso de um par ordenado para colocar dentro do plano cartesiano. X e y. O valor de x a gente vai atribuir qualquer valor, tá? Aqui ele atribui o menos 1, o 0 e o 2. Tia, eu posso colocar o menos 1, o 0 e o menos 1? Pode. Tia, eu posso colocar o 0, o 2 e o menos 2? Pode. Você pode atribuir qualquer valor da reta numérica, tanto positivo como negativo, ok? Pode atribuir qualquer valor. Aí, cada um desses valores você vai substituir aqui dentro dessa equação para poder encontrar o y. Eu vou fazer só o exemplo de 1. Só substituindo aqui o menos 1, ó, e vai fazer a mesma coisa com 0 e com 2. Então, no lugar do x, vai ficar 2 vezes menos 1 mais 3y igual a 1. 2 vezes menos 1 fica menos 2 mais 3y igual a 1. 3y é igual a 1 mais 2. Esse menos 2 passa para cá, fica mais 2. Então, 3y é igual a 3. Porque 1 mais 2 é 3, y é igual a 3 dividido por 3, que é igual a 1. Ou seja, quando x for menos 1, o y será igual a 1. E você vai fazer a mesma coisa, substituindo x por 0 e depois x por 2. E vai encontrar os pares ordenados. Aí aqui ele já dá, ó, menos 1, y1. x0, y terço, x2 é y igual a menos 1. Montei os pares. Aí eu vou pegar o plano cartesiano e vou montar, ó. Menos 1 no x. Menos 1 no x está bem aqui. Menos 1 no x. E 1 do y está bem aqui, ó. Ligo os dois pontos. Marquei aqui. 0 e 1 terço. 1 terço, ó. Como o x está 0, esse 1 terço eu vou marcar na reta do y. Bem aqui, 1 terço, ó. E o menos 1, ó, 2 e menos 1. 2 do x está bem aqui, o 2 do x, ó. E o menos 1 está bem aqui do y. Você liga e marca os pontos. Marquei os 3 pontos, eu traço o quê, ó? A reta, ok? E na segunda equação, que nós temos aqui a primeira, nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Segunda. Equação 5x mais 3y igual a 7. Então, nós temos. Então, a gente atribuiu os mesmos valores, ó. Menos 1, 0 e 2. E cada um desses valores eu substituí aqui no lugar desse x da equação. Resolvo, como eu fiz da primeira vez, e eu vou encontrar meu valor de y, ou seja, menos 1, 4. Quando x for 0, o meu y é 7 terços. Quando o meu x for 2, o meu y será igual a quanto? A menos 1. Pego esses pares ordenados e localizo eles dentro do plano cartesiano. Então, nós temos aqui, ó, menos 1 e 4, temos 7 terços, e nós temos aqui 2 e menos 1, ó. 2 e menos 1. Liga. Aqui 7 terços, porque o x é 0, e lá nós temos menos 1 e 4. Aqui é o 4 e aqui é o menos 1. Ligo eles dois. Tem os 3 pontos localizados, traço o quê? A reta que representa o gráfico da equação do primeiro grau. Ok? E assim a gente representa. Aqui ele fala, observe que as duas equações formaram retas ao ligarmos os pontos que registramos na tabela. Essa é uma característica das equações do primeiro grau. Nos sistemas, por serem duas equações resolvidas simultaneamente,
essas setas serão desenhadas no mesmo plano cartesiano, possibilitando uma análise do comportamento das duas. Então, o conteúdo que nós deveríamos explorar nesse capítulo é basicamente isso, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido a questão do sistema de equações, como se resolvem, que a gente vai ter a questão de ter mais de uma variável, e a gente precisa encontrar o valor de cada uma delas, e a gente pode utilizar os dois métodos, que é o da substituição e o da adição, ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido, e até o próximo vídeo.